Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Quem está pregando aqui é João Batista, amém? Versículo 12: Ele tem em sua mão a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Fecha sua Bíblia, põe no banco, dê a mão para a pessoa que está do seu lado, vamos orar. Peça para o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, Senhor, para todos sempre. Pai, entregamos a ti, Senhor, a tua igreja, entregamos a ti a tua casa, Senhor. Dai-nos entendimento, Pai. Leva-nos, ó Deus, a um lugar de entendimento nessa noite, que a tua palavra viva, que a tua palavra santa e bendita, Senhor, venha sobre os nossos corações nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nessa noite nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Senhor, fica à vontade em nosso meio. Toma o meu coração, toma os meus sentimentos nas tuas mãos nessa noite. Pai, eu reconheço, Senhor, que de mim mesmo nada eu posso fazer, mas Senhor, tu podes. Por isso, Senhor, usa-me, Senhor. Não permita que eu te use, mas usa-me, Deus, para falar com o teu povo, com a tua igreja. Fique à vontade, Espírito Santo. Levanta a sua mão agora bem alto e diga isso: Espírito de Deus, fique à vontade. Tens liberdade nessa noite. Amém. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode se assentar, queridos. Aleluia. João Batista está anunciando a vinda de Jesus, e ele está dizendo: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então ele abre um parênteses e diz: e com... Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele: além do batismo com o Espírito Santo, tem o batismo de fogo. A maioria de nós confundimos com o mesmo batismo, mas o batismo com o Espírito Santo é um, o batismo com fogo é outro. E eu quero falar sobre esse fogo nessa noite. No versículo 12 ele continua dizendo: ele tem na sua mão a pá, ele limpará a eira do seu celeiro, ele recolherá o trigo, mas o que é palha? Diga para o teu irmão: a palha. Ele diz: a palha vai queimar no fogo que nunca se apagará. Agora diga para o irmão do seu lado: todos passarão pelo fogo, irmãos. E são dois tipos de fogo, querido. É o fogo da purificação e o fogo da condenação, o fogo da destruição. Por isso que Jesus diz aqui em Marcos, no capítulo de número 9, no versículo 42, ele diz assim: qualquer que se escandalizar de um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora colocado o seu pescoço a uma mó de azenha e fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta,
Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos e indo para o inferno, para o fogo que nunca se apagará. No versículo 45 diz: se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor para ti entrar na vida coxo, do que tendo o teu corpo inteiro sendo lançado no fogo da condenação do inferno. Por isso existem dois fogos: o fogo da purificação, e Jesus falou sobre, João Batista pregou sobre este fogo, e também o fogo da condenação. João Batista também pregou sobre este fogo. Jesus diz que a palha que vai queimar no fogo que nunca se apagará. Agora, o que é a palha? A palha é exatamente aquilo que não tem fruto. Quem já viu uma plantação de trigo aqui? Dá um sinal com a mão. Quando nós admiramos uma plantação de trigo, você sabia que o que nós admiramos é a palha? Porque o trigo mesmo está pesado na plantação, e a planta, pelo peso do grão do trigo, ela se prostra na terra. Ninguém vê o fruto, a gente só vê a palha que está em pezinho assim na plantação. Por isso, querido, cuidado com tudo que está aparecendo por aí, com tudo que está em evidência. Nem tudo é fruto, tem muita coisa que é palha. O fruto está escondido, o fruto está prostrado, o fruto mesmo está adorando, irmão, ele está prostrado em terra. Ele serve com humildade, ele serve com amor. Entenda bem, querido, Jesus trará o Espírito Santo e o fogo. E eu quero esse fogo. Eu quero esse fogo, porque esse fogo é o fogo que nos purifica. E todos nós precisamos de uma purificação diária. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não. Todos os dias nós precisamos rever os nossos valores, mudar de vida, mudar de pensamento, porque é uma batalha da nossa carne contra o Espírito. E quando você busca Deus em espírito, Deus manda esse fogo para purificar o seu coração, para purificar os seus pensamentos, para purificar a sua vida. E todos nós passaremos pelo fogo. Todos nós passaremos, irmãos, pelo fogo. Ou é o fogo de Deus, ou é o fogo do inferno. Ou é o fogo da destruição, ou é o fogo da purificação. Ou esse fogo nos purifica, ou esse fogo nos destrói. Todos um dia nos apresentaremos diante do tribunal. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5:10, Paulo diz que todos devemos comparecer ante ao grande tribunal de Cristo, para prestar conta daquilo que tivermos feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: você vai prestar conta, meu querido. Deuteronômio 4:24 diz que o nosso Deus, Ele é um fogo abrasador, é um Deus zeloso, é um fogo que consome. Agora, se você apresentar-se agora, não terá que se apresentar no grande dia do tribunal. Agora você tem uma vantagem: você pode ser purificado, depois só será sentenciado. Pastor, não terá juízo para os justos? Não. Por isso que Jesus disse para o ladrão que se arrependeu: naquele dia, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A lei não é para o justo, a lei é para o injusto. O justo não precisa de lei, quem precisa da lei é um injusto. Por que que existe o farol vermelho? E quando você passa no farol vermelho, tem um radarzinho, vem a multa para você, vem ou não vem? Aí você chega em casa e diz: ô miserável, sangue de Jesus, ô luta, ô, é o diabo mesmo. Não, irmão, você infringiu a lei. Se você não tivesse infringido a lei, não tinha multa para você pagar. Por isso, querido, o tribunal é para os injustos. Para aqueles que infringiram a lei, vão ter que pagar.
vão ter que pagar. Amém. O fogo representa a presença de Deus, como também representa o juízo de Deus. Aleluia. Um exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles foram jogados dentro do fogo, mas a única coisa que queimou, está lá em Daniel capítulo 3 versículo 20. Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, e a Bíblia diz que os homens não se queimavam. A única coisa que se queimou foram as amarraduras que os amarravam, as cordas que os amarraram. Sim, as cordas se queimaram. Porque esse mesmo fogo de Deus, para o justo representa a purificação, para o justo representa a libertação. Por isso que a Bíblia diz: ainda que eu passe pelas águas, elas não me submergirão. Ainda que eu passe pelo fogo, ele não me queimará. Esse fogo aqui do quarto homem é para libertar. O fogo que Jesus trouxe para nós, querido, é para nos purificar. Aleluia. Por isso que em João 16 no versículo 8, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro nós recebemos o Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Então nós estamos prontos para receber o fogo que virá nos purificar, mudar o nosso entendimento, mudar a nossa maneira de viver, mudar a nossa postura de caminhar. Isso é avivamento. Avivamento é uma metanoia, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de pensamento, é um paradigma do céu. Você muda de vida. Isso é avivamento. Avivamento não é quando a tampa da chaleira vai voar, não. Avivamento é quando o fundo cai. Avivamento é quando eu morro, é quando eu me arrependo. Avivamento é quando, irmão, é quando eu entro em conformidade com a minha vida. É quando eu tenho um encontro com o meu pecado. Isso é avivamento. Aleluia. A única forma da igreja ser salva é ela olhar para dentro dela mesma. A única forma da igreja ser salva é vestir-se de pano de saco e se humilhar na presença do Senhor. A igreja não será salva com as nossas festas gospel. A igreja não será salva com os cantores famosos, pregadores famosos, pregadores de prosperidade. Não, a igreja será salva com a humilhação, com arrependimento, com mudança de vida. Aleluia. Tem gente me chamando de fanático, doido, que só prega conserto. Eu não tenho outra coisa para pregar, irmão. Quando eu leio a Bíblia, ela só fala de conserto. A Bíblia é o conserto de Deus para o homem. A Bíblia é o conserto de Deus para o homem. Eu não tenho outra coisa para pregar, eu só tenho a Bíblia. Aleluia. E se você quer ser um pregador da verdade, se prepare. A verdade vai te afastar das grandes plataformas, mas ela vai aproximar você dos grandes corações. Ela vai aproximar você de grandes corações, de pessoas apaixonadas, comprometidas com o reino de Deus. Se você quer pregar nos grandes eventos, esqueça a verdade, ela nunca vai te levar para lá. Tem muitos lugares que não me chamam mais. Ultimamente eu estou pregando, irmão, é no deserto. Ultimamente eu estou pregando nas igrejas pequenas, nas igrejas humildes. Estava até conversando com o pastor Carlos Eduardo ali. Às vezes a gente vai em alguns lugares, nós encontramos alguns pastores bem simples assim, com muito pouco conhecimento, com muita simplicidade. Eu disse para ele, um lado é bom, um lado é ruim, porque o conhecimento é importante para a igreja. Mas eu vou dizer para você, irmão, às vezes é melhor o cara ser simples, não entender nada e chorar nos pés da cruz, servindo com amor, porque quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais bagagem você tem, mais responsabilidade está sobre os teus ombros.
Quanto mais é dado, não é dinheiro não. Quanto mais é dado, não é unção de óleo não. Está falando de conhecimento. Está falando de conhecimento, de autoridade na palavra. Quanto mais conhecimento você tem da palavra do Senhor, mais responsabilidade você tem com o reino de Deus. Por isso Deus não está irado com os homossexuais, Deus não está irado com a prostituta, Deus não está irado com os caras que descem no samba, na pista do samba, não. A ira de Deus é com o justo não, com o sacerdote que detém a prática da justiça. A ira de Deus, a Bíblia diz que a ira de Deus é contra aqueles que detêm a prática da verdade. Quem é que pode deter a verdade? Quem conhece a verdade? Quem tem um microfone na mão e não prega a verdade? Quem tem umas câmeras de televisão no seu rosto, mas não fala a verdade? Quem tem a oportunidade de mudar a nação e não muda? Quem tem a oportunidade de mudar uma geração, mas não faz? É com estes que Deus está irado. Por isso tudo vai passar pelo fogo, meu irmão. Hoje eu vim aqui trazer mensagem de juízo. Talvez essa palavra seja uma palavra de peso nessa noite, não vai criar muita expectativa no seu coração. É uma palavra de juízo, é uma palavra de peso. Hoje eu vim aqui para dizer que Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele está batizando com fogo. Ele está batizando com fogo. Ele virá no último dia, aleluia, e todos vão passar pelo fogo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Paulo diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: o fogo vai descobrir tudo. Aleluia, vírgula, e o fogo provará cada obra, seja de cada um. Aleluia, versículo de número 14. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, então essa receberá o galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e ele habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você é o templo de Deus. Paulo está dizendo aqui, irmão, todo mundo vai passar pelo fogo. Se recebeu o galardão, aleluia, você foi fiel, você foi bem tratado, passou pelo fogo. Mas se sofrer detrimento, vai queimar. Paulo exorta dizendo: cara, vocês são o templo de Deus. Vós sois o templo. Se alguém destruir o templo, quem é que pode destruir o templo? Eu mesmo posso destruir o templo que sou eu. Se eu pecar, eu estou corrompendo o templo. Se eu me deitar com uma mulher fora do casamento, se você se deitar com uma mulher fora do casamento, você está prostituindo o templo. Se você se deitar com uma mulher que não é sua, você está em adultério, está prostituindo o templo. Você é o templo de Deus. Se você usa drogas, você está prostituindo o seu corpo, que é o templo. Se você beber bebida alcoólica, você está destruindo o corpo, o templo do Espírito. Que tem uns irmãos aí que diz que pode beber. Ela? Jesus transformou água em vinho, então vinho nele. Cuidado, irmão. A Bíblia diz que os bispos, os diáconos, os servos, os sacerdotes não podem ser dados ao vinho. Aí você diz assim: eu não sou bispo,
Eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Como não? Pedro diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, o povo escolhido, para que anuncieis as grandezas daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Se você não é, porque ainda não se converteu, porque quando você se converter, está na hora de você vestir, irmão, a roupa de sacerdote de Deus. Está na hora de você assumir a postura de servo. Aleluia. O fogo provará você para a salvação, suas obras para o galardão do Senhor. Muitos pensam que o culto é de fogo quando anima a gente, né? Então é culto de fogo quando anima, aí está todo mundo alegre. Esses dias eu preguei numa vigília, irmão, e eu ouvi um primeiro pregador pregar, porque eu fui o último a pregar. Por isso que aqui eu prego primeiro. Quando eu prego fora eu sou traumatizado, eu prego por último. E aí eu fico lá ouvindo o pregador pregar. Você vai ter que me ouvir, varão. Eu fico lá ouvindo o pregador pregar, irmão. E aí às vezes eles falam muita besteira, irmão. E o cara só pregava bênção, só vitória. Olha para o irmão do seu lado, diga para ele que você vai pisar no seu inimigo. É só coisa assim. E Deus vai te pôr como rei, e vai te colocar lá em cima. E o povo entrava num mistério terrível, irmão. E era só reteté para lá e para cá. Mensagens de autoajuda que massageiam o ego do ser humano, que só trata no orgulho da pessoa. Sabe quando o culto é de fogo? O culto é de fogo quando as pessoas se arrependem. O culto é de fogo quando as pessoas são transformadas. O culto é de fogo quando há arrependimento, mudança de vida. Então o culto é de fogo. Muitas pessoas estão em busca do fogo, mas é um fogo humano, que anima, mas não transforma, que alegra, mas não cura, que agita, mas não liberta, que queima, mas não purifica, que arde, mas não salva. Não, esse não é o fogo do Espírito. No fogo do Espírito as pessoas se reconciliam com Jesus em lágrimas. Aleluia. E se Deus pegar você hoje aí, você não precisa esperar um apelo para vir aqui na frente e aceitar Jesus. Oh, aleluia. Levítico capítulo 6 versículo 12 diz que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura pacífica. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: é sobre o altar, irmão. Se não tiver altar, não tem fogo. Se não tiver altar, não tem fogo. Só tem fogo se tiver altar. Você põe a lenha, e ele põe o fogo. Você prepara o altar, ele põe o fogo. Você põe o sacrifício e ele põe o fogo. Tem altar aí, tem altar aí. Quem tem altar? Altar é a sua vida, meu irmão. Altar é a sua caminhada de santidade. Altar é você, você é o altar de Deus. Não, mas Jesus já foi para o altar, ele já foi sacrifício na cruz. Não, ele fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua também. Cutuca o teu irmão, diga para ele: você tem que fazer a sua também. Jesus disse: vocês vão beber do mesmo cálice que eu bebi. Jesus disse: vocês, quem não trazer a sua cruz, quem não renunciar a si mesmo e não trazer a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus carregou a cruz, carregou, você também tem que carregar. Jesus foi crucificado, você também tem que crucificar a sua carne. Aleluia, você também tem que carregar a sua cruz, ir até o Gólgota e oferecer a sua vida no altar como sacrifício vivo. Cutuca o teu irmão, diga para ele: vai ter que morrer, vai ter que morrer, vai ter que morrer. Se você não morrer, Deus vai matar você. Se você não morrer, Deus vai matar você. Tem que morrer o velho homem. Tem que morrer as paixões da mocidade.
Tem que morrer o desejo da carne, tem que morrer. Aleluia. Por isso Paulo faz um apelo em Romanos 12:1, ele diz: rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçam os vossos corpos, as vossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto racional. Você tem que dar sua vida para Deus. Perca a sua vida pelo amor de Deus. Perca a sua vida para Deus. Dá para Deus. O dia que você for dono da sua vida, você ainda não teve um encontro real. Não, pastor, mas o homem não tem livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio quem ainda não entregou a sua vida totalmente para Jesus. Então você ainda tem livre-arbítrio. Agora um homem santo já não tem mais livre-arbítrio. Por isso que Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que não quero é o que estou sempre fazendo. Quem me libertará do corpo desta morte? Paulo está dizendo: oh, coisa dura, oh, coisa difícil. Irmão, avivamento é uma transformação de mente. No versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, ele diz: não se conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu preciso entender o processo de Deus na minha vida, e só o Espírito Santo vai me dar esse entendimento. Então vem o fogo para transformar. E para você ser um transformador, quer ser um pregador, quer ser um mensageiro, quer ser profeta, para você transformar o mundo, você tem que ser transformado primeiro. Você precisa se apresentar a Ele. Isso aqui é voluntário, é você que decide. É sem força, sem violência, é por amor. Por isso você tem que vir vivo até o altar. Quando você chegar no altar, você vai ter que morrer, irmão. O sacrifício tem que morrer para ressuscitar. Tem que morrer para dar fruto. Se a semente não morrer, fica só. Mas se a semente morrer e cair na terra, irmão, você é essa semente que está plantada na terra. Agora, se essa semente não morrer, ela não pode dar fruto, ela não cresce. E aí o que nós vemos é só palha. Ele vem buscar a palha? Vem. Mas a palha tem um destino. Vai queimar no fogo que nunca se apaga. O trigo não, o trigo ele vai pro celeiro. O trigo vai pro celeiro. Eu quero que você reflita na sua vida hoje, como está a sua caminhada com Deus. Não é o que você está fazendo, mas por que você está fazendo. Quais são os seus princípios? Porque você pode estar pregando o evangelho, você pode estar servindo, mas por que você quer servir? Qual é a intenção disso? Porque Deus é o Deus que esquadrinha os pensamentos e a intenção do coração. Ele penetra na divisão da alma, da medula do espírito. Ele sabe quem você é de verdade, irmão. Por isso muita gente que está servindo a Deus e vai queimar no inferno. Muita gente que está pregando o evangelho vai queimar no inferno. Muita gente que está louvando vai queimar no inferno. Porque são as suas intenções que revelam o seu futuro. Por que Deus escolheu Paulo? O cara matava crente, o cara arrastava os caras pelo cabelo. Foi ele que consentiu na morte de Estevão. Por que Jesus escolheu ele? Por quê? Por causa da intenção. Porque o Saulo,
acreditava piamente estar servindo a Deus. Deus olhou para o cara certo fazendo a coisa errada. Deus olhou para o cara certo fazendo a coisa e falou: é ele, esse cara é vaso. E aí Deus pegou ele na estrada de Damasco. Agora tem muita gente que está no lugar certo fazendo com a intenção errada. Eu acredito em muitos irmãos católicos que Deus tem um plano lindo na vida desses irmãos. Eu acredito em muitos espíritas que Deus tem um plano lindo nessas pessoas por causa da intenção do coração. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O meu problema é com a igreja. A igreja é um grande problema, porque a igreja conhece a cruz. A igreja conhece o evangelho. E o nosso maior problema como igreja é que nós não praticamos aquilo que pregamos. Conhecemos, mas não exercemos. E eu vou dizer: tudo será provado pelo fogo. Sabe por que você está fugindo do tratamento de Deus? Deus está tentando tratar você e você foge, porque você está muito vivo ainda. Você tem que morrer, irmão. Morto não mexe, morto não se move, morto fica parado. Fica parado, meu irmão. Morra para Deus te pegar. Sabe por que você está fugindo? Porque está vivo ainda. Está vivo ainda. Paulo diz em 1 Coríntios 15:31: eu protesto a cada morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus. E você pensa, irmão, que eu estou aqui para ser o melhor? Não, eu não sou melhor. Tem gente que diz, ele prega a santidade para ser melhor que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém. Quando você começar a pregar a verdade, as pessoas vão dizer, ele quer ser mais santo que os outros, ele quer ser mais santo do que as outras pessoas. Mas eu vou te dizer, aleluia, a minha luta diária é viver o que eu prego, porque o que eu prego é muito maior do que a minha vida, é muito maior do que a vida de muitas pessoas. Paulo saía dos seus sermões, e a Bíblia diz, ele diz que ele tinha que esmurrar o próprio corpo, para não cair em condenação sobre aquilo que ele pregou, para não cair em contradição sobre aquilo que ele pregou. Ele tinha uma luta com a própria carne. Por isso, irmão, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele vive em conflito consigo mesmo, todos os dias, se autoanalisando, e o Espírito Santo conduzindo ele no caminho da verdade e da justiça. Não, hoje nós nos acomodamos, nós sentamos no sofá, ligamos a televisão em qualquer porcaria, nos alimentamos de qualquer miséria, e depois nós vamos na igreja e queremos adorar a Deus. Mas eu vou te dizer, Deus não quer essa vida fajuta, Deus não quer esse compromisso falso, Deus não quer pouco de você, Deus não quer muito, Deus quer tudo. Deus quer a sua vida por completo, Deus quer a sua vida por completo. Nessa noite ofereça a sua vida a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Fogo produzido pelo homem é perigoso. Cuidado, tem muito fogo estranho por aí, irmão. Quando você desobedece a Deus fazendo o que Ele não mandou, isso pode destruir seu ministério, destruir sua vida. Olha o que diz Levíticos capítulo 10, versículo 1. Os filhos de Araão, Nabade e Abiú, tornaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, que os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: Araão, isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim,
serei glorificado diante do povo. E Arão calou-se. Sabe por que Arão ficou quieto? Porque eram os filhos dele, Nadab e Abiú, que acenderam fogo estranho e Deus matou. Deus mandou fogo e matou eles. E aí Moisés toma a palavra e diz aqui, ó, isso aqui é a palavra de Deus. Eu serei santificado no meio daqueles que se achegarem a mim. Sabe como que Deus é santificado? Sabe como Deus é glorificado? Ou com a sua purificação, ou com a sua condenação. Até a condenação do homem glorifica a Deus. O fogo humano machuca, o celeste arde e não consome. Deus não quer seu fogo, irmão, Ele quer você. Deus não quer o fogo que é produzido por você, Deus quer você. Não adianta você vir aqui e dizer, uau, Deus não quer seu talento, Deus não quer, aleluia, a sua voz bonita, Deus não quer, aleluia, a sua oratória, Deus não quer a sua geografia bíblica, Deus não quer a sua teologia, Deus quer você, Deus quer você. Por isso nunca tente impressionar Deus, nunca tente impressionar Deus, aleluia. Você precisa mesmo, nós precisamos rasgar o coração na presença dEle, aleluia. Glória a Jesus. Nós não sabemos nada. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina. Por isso, sem o Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. Olha para o irmão do seu lado, diga para ele: você tem que ser o cara mais chapado da igreja, irmão. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar. Nós não sabemos adorar como Ele merece, mas o Espírito Santo produz isso em nós. Nós não sabemos trabalhar para Ele, mas quando Ele coloca a mão dEle sobre a minha mão, então nós vamos fazer da maneira certa. Primeiro o Espírito Santo, depois vem o fogo. Tem gente que diz assim: não, agora eu amadureci, eu não falo mais em línguas, eu não profetizo, eu só tenho a palavra. Mas eu vou dizer, irmão, palavra sem o Espírito é a letra mata. A palavra e o poder tem que andar junto, a palavra e a presença tem que andar junto. Meu irmão, eu vou dizer, já amadureceu, está quase podre. Eu vou dizer, volta a ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Volta a andar, a falar em mistério, a falar em língua estranha, ter visão. Volta a chapar, meu irmão, ser cheio do poder de Deus. Então Ele traz o fogo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 e o versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento viamente impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um começou a falar na sua própria língua, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Eles falavam, aleluia, glória a Deus. Querido, nós precisamos desse fogo. A Bíblia diz que os irmãos que olhavam de fora diziam: esses homens estão bêbados. Agora me imagine aqui, irmão, como é que eu comparo um irmão cheio do Espírito Santo com um bêbado? É porque ele devia estar cambaleando, ele devia estar pulando, ele devia estar chapado, ele devia estar doido, ele devia estar andando para lá e para cá dizendo: oh glória, ele devia estar assim, ó, tá bêbado, tá doido, é isso aí, irmão, não se esqueça, não, volte à origem, volte a ser cheio do poder de Deus, aleluia. Não, eu sou da palavra, eu não gosto de movimento, não. Para de ser frio. Eu também sou apaixonado pela palavra, irmão. Vou dizer para você, avivamento sem palavra me incomoda, porque é fogo estranho.
Porque esse negócio de receba, esse negócio de que é só vitória, que agora o teu inimigo, você vai pisar no inimigo, e os irmãos entram num sapatinho, e pula e vibra. Fogo estranho, porque não tem palavra, não tem Bíblia. Não tem mensagem, não tem fundamento. Mas quando tem Bíblia, a palavra tem fundamento, eu gosto de chapar, irmão. Se eu não cair, me jogo. Aleluia, eu gosto de nadar no meio dos irmãos, assim, no meio da unção. A gente pula na presença de Deus, dá um jeito. Não se escandaliza, não. Aleluia. Para receber o Espírito Santo, nós temos que estar reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que eles estavam sentados. Diga para o teu irmão, você tem que estar descansado. Sabe o que é estar descansado, irmão? É confiança. Teu irmão que está na igreja com tanta dúvida, tão incrédulo. A palavra de Deus vem, mas ele ainda não crê. E você tem que estar descansado. Crê no Senhor, crê no Senhor. Ele é o guarda de Israel que não tosqueneja, não dormita. Em vão vigia o sentinela se o seu não guardar a casa. Confia nele, por favor. Aleluia. Entender que é para todos, não é só para mim, a unção é para todos. Aleluia. Para eles receberem o Espírito Santo, eles precisaram entender isso. As línguas, a Bíblia diz que elas eram como que de... As línguas que repousavam sobre eles eram línguas de fogo. Quando você entende que oração em línguas é oração de fogo, e que fogo é este? É o fogo que purifica, é o fogo que edifica. Você vai querer orar mais em línguas, porque quem fala em línguas fala diretamente com Deus. 1 Coríntios 14, versículo 2 diz: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende, mas o seu espírito fala em mistérios com Deus. Por isso, quando eu falo em línguas, eu não estou falando com você, eu estou falando com Ele. É meu espírito tratando direto com Deus, edificando a minha alma, purificando a minha mente, purificando o meu coração. É o fogo de Deus. Romanos 8, 26 e 27, Paulo diz: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que é segundo de Deus, que intercede pelos santos. Por isso, meu irmão, se você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. O maior educador é o Espírito Santo. É o maior educador de todos os tempos. Nem Jesus pode educar como o Espírito Santo. Jesus pregava, ninguém entendia nada, dizia: não estou entendendo. Jesus dizia: o que você não entende hoje, vai entender amanhã. O que não sabe hoje, você saberás amanhã. Ele está falando do Espírito Santo que virá sobre eles. Ele está dizendo: porque o meu Espírito, Ele vos revelará todas as coisas. Por isso que em Atos dos Apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que foi aberto a mente para compreender todas as coisas. Essa é a função do Senhor, do Espírito Santo, é te dar entendimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quando você recebe essa presença do Senhor, quando você recebe juntamente com o fogo, porque você vai ter entendimento do que é pecado, e o fogo vem te purificando. E quando você fala em línguas de fogo, você está edificando o seu espírito. Tudo está mudando por dentro, está mudando os seus sentimentos, está mudando a sua maneira de pensar, está mudando a sua maneira de agir.
Uma pessoa que mantém a sua comunhão viva com o Espírito Santo, ela tem nojo de novela, tem nojo de porcaria da televisão, tem nojo. O irmão cheio do Espírito Santo não consegue ter olhos para outra mulher que não seja a sua esposa. Porque tem os irmãos que dizem: pastor, carne é fraca. Está fraca porque não ora. Está fraca porque não tem fogo aí, irmão. Eu não vou para a praia porque é pecado. Pecado é ficar olhando para a mulher dos outros. Pecado é ficar cobiçando. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem nojo, irmão, disso aí. E não é porque é a sua natureza, não. É porque é o Espírito que está nele. É o Espírito que está nele. É o sentimento de Deus. É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Por isso, meu irmão, se você está meio fraquinho, se você não ora, eu quero dizer, você está morrendo. Pouco a pouco você está perdendo, está se desviando. Muitos estão desviados dentro da igreja, frequentando cultos, mas ainda desviados na sua mente, desviados no seu coração, desviados nas suas intenções. Aleluia. Paulo diz em 1 Coríntios 14:4, ele diz: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Coisa boa é você entrar no quarto, irmão, ficar chapando ali, falando em mistério. Coisa boa é quando você fica anestesiado por aquela unção, e aí você sai para trabalhar e você não consegue nem trabalhar, porque a sua mente fica falando em línguas, a sua cabeça fica falando em mistério, você não consegue se desligar do céu. As pessoas falam com você, você não consegue responder, porque você está tão ligado no céu. Paulo diz no capítulo 14, no versículo 14 de 1 Coríntios: porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. No versículo 18 ele diz: é bom falar em línguas. E ele diz: eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo falou: eu sou o cara mais chapado da igreja, e dou glória a Deus, porque eu sou o cara que fala mais em línguas aqui. Você pode imaginar a vida desse homem, irmão, saindo nas ruas, falando em língua estranha, passando a noite, falando em mistério com Deus. Provérbios 27, capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Edifica seu espírito, irmão. Estou falando de intimidade, de compromisso, de busca, de adoração. Você não veio aqui ganhar bênção, não, vitória, chavinha. Não veio aqui para receber carro zero, não, irmão. Você veio aqui para receber a palavra do Senhor, a única que transforma a sua vida. Aleluia. Quando você fala em línguas estranhas, a Bíblia diz que você recebe a mente de Cristo. Sabe o que é a mente de Cristo? É enxergar como Ele enxerga. Olha o que diz, segundo 1 Coríntios 2:9. Está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda nas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer do que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque parece loucura.
então não pode entendê-las, porque elas se discernem apenas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, e ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas vós tendes a mente de Cristo. Por isso, se você anda cheio do Espírito Santo, você vive essa comunhão, você recebe a mente de Cristo. Sabe qual é a mente de Cristo? A mente de Cristo é perdoar sempre. Você perdoa sempre. Alguém te feriu, você perdoa. Alguém te magoou, você perdoa. Você recebe a mente de Cristo. Você vai ser sempre uma pessoa generosa, vai ser sempre uma pessoa misericordiosa. Você vai sempre dar outra face. Bateu aqui, você vai dar esse lado. Aleluia. Se pedir a capa, você vai dar a túnica. Você vai caminhar sempre a segunda milha, porque você recebeu a mente de Cristo. Aleluia. Não é mais quem me viu passar na prova e não me ajudou, quem não me vê na bênção vai se arrepender. Não. Vai existir um perdão liberado. Vai existir um amor liberado. Você vai abençoar quem te amaldiçoou. Essa é a purificação que precisamos. Esse é o fogo que Jesus trouxe para nós. Aleluia. Nós queremos o fogo sobre os ímpios, mas ele virá primeiro para nós. Lembra dos filhos de Arão? Levitas e sacerdotes? O fogo veio primeiro para eles, irmãos. Primeiro o fogo virá para nós. Olha o que diz Malaquias capítulo 3 versículo 1. Malaquias diz assim: eis que vos envio o meu mensageiro, ele preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. Está falando de Jesus, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: Jesus está voltando. Ele diz: ele virá no seu templo. Cutuca o teu irmão do seu lado, quem é o templo? Pergunta para ele. Ele virá no seu templo. Agora, quem é o templo? O templo é o homem, sou eu sou o templo. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como sabão dos lavadeiros. Quem suportará quando ele vier, o homem? O fogo, irmão, do ourives, o ouro afunda na água e a impureza sobe. E o ouro é purificado. Quando o garimpeiro encontra o ouro, você pensa que ele encontra aquela pedrinha bonita, brilhante? Não, é uma pedra bruta, feia, que precisa ir para o fogo para ser purificado. É isso que ele está dizendo. Ele purificará, ele virá como fogo do ourives, como sabão dos lavadeiros. Ele virá para limpar, para lavar. Ele virá sobre o homem para fazer isso. Versículo de número 3. Ele se assentará como fundidor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Então trarão ao Senhor oferta de justiça. A oferta de justiça só pode vir depois da purificação. O fundidor coloca o fogo na forma. Há uma peça, ele coloca o fogo na forma, para dar forma à peça. Nós somos levados para o fogo para dar forma.
A forma celestial não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é da tua forma, é da forma do Senhor. Por isso que Deus, quando ordenou a Moisés, disse a Moisés: faça tudo como te ordenei, a um modelo que te mostrei no monte. Porque Deus tem um modelo celestial. Por isso Ele vai modelar a minha vida, vai modelar a sua, ao modelo de Deus. Como Jeremias no capítulo 18 que diz: poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Pois como vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Se o vaso de barro se quebrar, Deus vai fazer dele outro vaso, conforme lhe parecer bem. Nosso Deus é um artista, irmão. Ele tem um martelo. Cutuca o teu irmão do seu lado. Ele tem um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 29. A palavra do Senhor é que consome. É como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia. O fogo amolece. O martelo é para bater, para dar forma. O martelo de Deus vem para bater, para dar forma. Por isso deixa Deus martelar a sua vida, irmão. Deixa Deus martelar, modelar você do jeito dele, da maneira dele. A penha é como um martelo que esmiuça a penha. Agora, o que é a penha? A penha, a pedra. A pedra é você, igreja. Aleluia. Jesus olhou para Pedro e disse: tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A palavra do Senhor é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. Ele vem sobre a igreja, sobre a igreja. É a pedra fundamental, é a igreja de Jesus Cristo. Ele é purificador, Ele virá para purificar, separar o bom do ruim, tirar da minha vida o que não presta, o que é ruim. Vai assentar diante da prata. Prata fala de obra de redenção, e não existe maior obra de redenção do que a igreja de Jesus. Ele vai colocar fogo na igreja. Cutuca o irmão do seu lado, diga disso para ele: vai pôr fogo na igreja, até a igreja refletir a sua imagem. Jesus disse: eu não vim trazer paz. Quem disse que eu vim trazer paz? Eu vim colocar fogo na terra. Eu vim colocar fogo na terra. Ele veio para pôr fogo na igreja. Purificará os filhos de Levi. Sabe quem são os Levi? Os sacerdotes. A tribo que foi escolhida para louvar, para trabalhar no templo. Nós somos a tribo sacerdotal. Segundo a palavra de Pedro, nós somos a tribo sacerdotal, a nação eleita, o povo santo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso que o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, quando Jesus deu a vida dele na cruz. Deu acesso a todos, porque todos são sacerdotes agora. Todos receberam essa autoridade. Aleluia. Versículo número 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Aleluia. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: Judá significa louvor, Jerusalém significa habitação de paz. Por isso ele está dizendo aqui no versículo 4: e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável. Haverá um verdadeiro louvor, haverá uma habitação de paz. Quando houver tratamento, purificação, transformação. Versículo de número 5: e chegar-me-eis a vós para juízo, e eu serei porque depois da purificação vem o juízo. E chegar-me-eis a vós para juízo, eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudaram, contra o diarista que defraudou o salário da viúva, do órfão, o que perverte o direito do estrangeiro, o que não teme, diz o Senhor dos exércitos. Ele purificará, irmão, o povo que deseja. Ele purificará o povo que busca. Aleluia.
O povo que suportar esse fogo será purificado, a igreja será purificada na terra. Ele te purifica para que você seja uma testemunha contra, aleluia, os que preferem o fogo da condenação. Ele te purifica para que você seja uma testemunha contra os feiticeiros, contra o adúltero, contra os defraudadores, contra os mentirosos, os ladrões, os que não temem a Deus. Mas saiba de uma coisa: você só poderá pregar contra o pecado se você estiver habitando no meio deste fogo, o fogo que Jesus batizou. Quem habitará no meio desse fogo? Isaías capítulo 33, versículo 14. E os pecadores de Sião se assombraram com um tremor que surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos de todo o presente, aleluia, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, o que fecha os teus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, nas fortalezas das rochas, aleluia, serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe trará e lhe será dado, e as águas lhe serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a sua terra que está de longe, aleluia, glória a Deus. O que anda em justiça, o que fala a verdade, o que não oprime, o que não rouba, o que não vende suborno, o que não gosta de ouvir falar de morte, o que fecha os olhos para não ver o mal. Não, ele só vê a possibilidade do bem. É aquele que olha para uma pessoa má, mas acredita que ela vai ser boa. Essa pessoa vai habitar nas labaredas, no meio do fogo. Aleluia. Se você fizer assim, irmão, certamente você vai habitar nas alturas, estará sempre seguro nas fortalezas das rochas, comerá o melhor pão, aleluia, beberá a melhor água, verá ele face a face, verá a terra que está longe, a promessa do céu, a nova Jerusalém. Olha o que diz o Salmos 15, versículo 1, diz: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo lugar? Aquele que anda sinceramente, que pratica justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas a honra aos que o temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Querido, nós temos que ter a igreja, mas o mais importante é ter a vida da igreja. Não adianta nós termos a igreja e não termos a vida da igreja. É isso que eu vim dizer para você aqui nessa noite. Nós temos que ter a vida da igreja. Precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto nós precisamos da vida da igreja, de uma vida de verdade, de justiça. Salmo 24, 3 diz: quem subirá ao monte santo, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, tem puro de coração, o que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Nós precisamos de vidas transformadas. Precisamos de comportamento, de pensamento, de atitudes com a mente de Cristo.
Você prefere o fogo do coração de Deus ou o fogo do diabo? A escolha é sua, querido. Você pode entrar pelo coração de Deus agora e ser purificado. Você não precisa esperar pelo fogo do diabo. Ou você deixa ele queimar as impurezas que há na sua vida agora, ou você nunca saberá o quanto de ouro tem em você. A única mensagem dos apóstolos, dos discípulos, a mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos. Não tem outra palavra para nós, irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele tem na sua mão a pá. Ele limpará a eira do seu celeiro. Ele recolherá o que é fruto, o que é trigo. Jesus disse em João 15: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim não dá fruto, será cortada e lançada fora, para ser pisada e queimada pelo fogo. Aleluia! Não perca o contato com o Espírito Santo. Só Ele pode te livrar do fogo do inferno. Aleluia! Moisés recebeu o chamado por meio do fogo. Elias orava e fogo descia. Eliseu teve um ministério de fogo. João Batista profetizou que o fogo viria. Jesus veio colocar fogo na terra. Os discípulos espalharam o fogo. Aleluia! Vamos nos preocupar, querido, aleluia, com uma transformação de alma, de entendimento. Nós precisamos estar inflamados com este fogo. Precisamos do batismo com água, sim, nós precisamos, mas nós precisamos do batismo com fogo, porque ele vai purificar o pecado, ele vai transformar o pecado, a injustiça, a impureza que está sobre a sua vida, vai transformar, vai preparar você para uma grande obra. Por isso não perca a visão, não perca a visão, não perca, por favor, não perca a sensibilidade do reino. Ele virá buscar obras de justiça. Ele virá buscar obras de justiça. Por favor, caminhe nessa palavra, se manifeste nesta palavra. Deus quer fazer muito mais do que a sua mente alcança, mais do que o seu pensamento alcança, mais do que você imagina. Aleluia, oh aleluia. Acredite, querido, no propósito de Deus, mas por favor, entra no fogo de Deus, entra no fogo de Deus, se lança de verdade para Deus, se lança de verdade para Deus, aleluia, porque a obra de Deus na sua vida está apenas começando, está apenas começando. Se lance para Ele. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. E sabe como que Ele vai aperfeiçoar? Incendiando você com fogo, queimando as impurezas da sua vida, moldando você, preparando você para uma vida diferente. Aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje, irmão, apaixonado por Deus. Eu quero que você saia daqui hoje, irmão, perplexo, sim, aleluia, com a sua própria vida. Quem subsistirá quando Ele aparecer, irmão? Você está pronto para a vinda de Jesus? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você está pronto para a vinda de Jesus? Você está pronto para a vinda de Jesus? Tem fogo aí? Tem fogo queimando aí? Você é um daqueles que chora? Você é daqueles que se arrepende? Você é daqueles que quer a justiça, a verdade? Você é daqueles que não se conforma com esse mundo? Então eu quero te dizer, tem fogo aí.
Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Eu quero dizer, tem fogo aí. Esse fogo é o verdadeiro fogo. Esse é o verdadeiro fogo, é o que purifica. Não é fogo de festinha, não. Não é fogos de artifício, não. Você vai nas igrejas por aí, só tem fogos de artifício. Só tem fogos de artifício. Não, esse é um fogo real. É um fogo que gera arrependimento. É um fogo que gera peso, gera responsabilidade. Esse é o fogo do Evangelho de Jesus. Para Xandaraia. Com esse fogo você quer pregar, mas você quer pregar porque ama. Você quer pregar porque é fiel. Você quer pregar, irmão, e você não escolhe onde você quer pregar. Você prega na favela. Um dia você está no meio da multidão, no outro dia você está no meio dos moradores de rua, pregando, 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 pregando. Porque você não prega por dinheiro, você prega por amor. Quem trabalha por dinheiro, já está em pecado. Não se assuste com os escândalos, não se assuste com pedofilia dentro da igreja, não se assuste com adultério, não se assuste com o pastor trocando de esposa, não se assuste, aleluia, com o pastor envolvido em mensalão, não se assuste com a revista Veja, não se assuste com os escândalos, porque quem prega por dinheiro não é crente, quem prega por dinheiro não é santo, já está desviado. Ramandorobo comandasha, Ramondo Gomadarabaharamasuriadaraia. Esses dias eu conversei com um músico, irmãos. Um músico que trabalhou no meio de pessoas famosas. E ele disse para mim sobre um grupo de louvor famoso, desses que a gente paga para ver eles. E nos bastidores, assim, no hotel 5 estrelas, a conversa deles era essa: já combinei com aquela irmãzinha. Já combinei com aquela irmãzinha lá, tá tudo certo. Depois do culto, nós vamos para um motel. Uma normalidade terrível. Aí, quando eles sobem para tocar e para cantar, todo mundo chora. E mal sabe, irmão, a vida que essas pessoas estão levando. Eu não estou generalizando, não são todos, não. Deus ainda fez ficar 7.000 que não se dobrou a barra. Não se entristeça se você é um Elias na caverna. Fique tranquilo. Deus tem guardado para si aqueles que ainda são fiéis. E eu não tenho medo de escandalizar, não, porque pastor, você fala isso, escandaliza. Tem novo convertido que não sabe disso, já não sabe. Quem não sabia? Deixa eu ver. Agora está sabendo. É assim que é. Mas eu vou dizer, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não desista. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele
Aumenta mais, por favor. Irmão, tem um grupo aí fora que prega contra o templo. Tem um grupo aí fora que prega contra a igreja, porque descobriu essas verdades que têm corrompido o evangelho. Mas eu vou te dizer, a igreja de Jesus está apática, é verdade, está apática. Ela é a noiva, mas a noiva está apática, mas ainda é a noiva. Por favor, não desista da noiva. Não desista da noiva, não pregue contra o templo, pregue contra o sistema, pregue contra os erros, pregue contra as injustiças, mas por favor não desista da igreja, não desista da igreja, não desista, ela é o fundamento de Jesus Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra ela. Irmão, dá um peso aqui nessa noite de glória. Eu estou sentindo uma unção de responsabilidade nessa noite. Ao mesmo tempo que eu sinto a unção, eu sinto o peso. Ao mesmo tempo que eu sinto a unção, eu sinto o peso. E o Senhor está dizendo: esse é um peso de responsabilidade. Diga, minha igreja, é um peso de responsabilidade. Deus não veio aqui só para te encher, Ele veio aqui também para sacudir e dizer: ponha-te no lugar, ponha-te no lugar, conserta, põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem. O fogo virá, o fogo virá, o fogo virá, o fogo virá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Põe pra fora, irmão. Põe pra fora essa unção que está aí dentro. Põe pra fora, põe pra fora. Dá uma rajada de língua estranha, vai, 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 vai. 1 minuto de glória a Deus, vai, 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 vai. Põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora. Tem fogo, tem fogo, tem fogo de Deus aí. Tem fogo de Deus aí. Tem fogo de Deus aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ei! Dá sua vida para Ele. Põe sua vida no altar. Põe sua vida no altar. Dá mais retorno desse aqui, ó. Põe sua vida no altar. Aquele ali. Põe sua vida no altar. Aqui já está cheio de lenha, irmão. Tem muita lenha para queimar aqui. Você só precisa pôr sua vida no altar. Ele vai mandar fogo, vai queimar. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Deixa Ele queimar hoje. Ele vai queimar a mágoa do teu coração. Ele vai queimar o ódio. Ele vai queimar do seu coração. Ele vai queimar. Se prepara, você vai sair daqui. Não vai cantar canção. Não vai cantar canção da Damares, não. Você vai sair daqui abençoando teus inimigos. Você vai sair daqui abençoando quem te maldiz, falando bem de quem falou mal. Você vai sair daqui igual Jesus, irmão. Você vai sair daqui com a cabeça de Jesus, com a mente de Cristo. Ei, biachurabahai, rebiandarabasubria, arabandorobocobadaraceia. Você vai dizer, diga para Deus hoje: Deus, a minha vida está aqui. A minha vida está aqui, pode mandar fogo.
Pode mandar fogo que eu já estou no altar. Pode mandar fogo que eu já estou no altar. Conserta esse altar aí que Deus vai mandar fogo, irmão. Conserta esse altar aí que Deus vai mandar fogo, irmão. Abandona a amante, Deus vai mandar fogo, irmão. Deus vai mandar fogo, irmão. Deus vai mandar fogo. Faz um pacto com Deus. Faz um pacto com Deus. Ele vai mandar fogo. Ele vai mandar fogo. Ele alaba comandar a baixúria. Ele alaba sori me caiara mahai. Ele biara sori me caiara mahai. Stay. Estudo que viadara batoro botarava. Ele alaba choro bocoma na baixúria. Urabassora bahara chorebeque. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Você sabia que Jesus pregou mais do inferno do que do céu? Era mais palavra de conserto, de tratamento. Por isso, irmão, não espere outra coisa de um pregador bíblico. Não espere outra coisa de um pregador bíblico. Se você quer o ego massageado, se você quer seu ego massageado, vai no circo. Vai no circo, na igreja não. Se você quer só o seu ego massageado, põe um copo d'água em cima da televisão, liga o rádio. Se você quer o seu ego massageado, pega uma oferta de R$1.000 e leva lá. Leva lá naquela igreja de prosperidade. Lá tem palavra que massageia o seu ego. Tem palavra que engorda. Eu prefiro aqui fortalece. Porque obesidade também é doença. Não quero ninguém obeso espiritual. Não, aqui tem fortalecimento para você, irmão. Aqui tem substância. Deus quer te dar palavra. Palavra fortalece o homem. Palavra fortalece o homem. Por isso tanta gente doente, desviada, porque não conhece o evangelho da cruz. Só conhece a pregação de prosperidade. Por que que os pregadores de prosperidade não estão no Nordeste pregando para o povo que está na seca? Por que que os pregadores de prosperidade não estão na Índia pregando para os hindus? Por que que os pregadores de prosperidade não estão na África pregando para os aidéticos, os doentes? Não, lá não tem prosperidade. Se são pregadores de prosperidade, precisa pregar é onde tem miséria, é onde tem fome, aleluia. Mas eu vou dizer porque eles não querem, porque não tem dinheiro. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus não quer seu dinheiro, Deus quer sua vida. Dá sua vida para Deus, põe ela no altar, põe ela no altar, e Ele vai mandar fogo. E Ele vai mandar fogo. Quando comanda gasura, está decepcionado com a igreja de hoje? Eu também já estive.
Eu também já estive, mas por favor, não desista. Há uma capa de autoridade. Deus vai levantar você. Deus vai levantar. Tem profeta na caverna, e Deus vai levantar os profetas da caverna. Profetas escondidos. E sabe por que estão escondidos? Porque Deus está separando eles para um tempo oportuno. Deus está separando eles para um tempo oportuno. Há um tempo de Deus na sua vida, moço. Deus está separando você para um tempo oportuno. Deus está separando você para um tempo oportuno. Por favor, não se corrompa. Não se corrompa, não se entristeça. Não se magoe com a igreja, não. Precisa haver uma revolução no seu espírito. Isso é o que precisa haver, uma revolução silenciosa no seu espírito. Continue se enchendo do fogo. Continue se enchendo do fogo. Jesus veio botar fogo na terra, e através de você, você vai incendiar. Você vai incendiar essa geração. Se prepara. Você vai incendiar essa geração. Vai incendiar essa geração. Aleluia. A sinagoga vai ficar vazia. Eu não consigo parar de pregar, Fabiano. Eu não consigo, eu sei que não cabe no DVD. A sinagoga vai ficar vazia. O deserto vai se encher. O deserto vai se encher. Essa unção é para os pregadores do deserto. Eis a voz que clama no deserto: preparai o ermo, preparai o caminho. Rabandarabashurobo comandaie. Esses dias eu preguei numa igreja. E depois eu fiquei sabendo. E o irmão da igreja comentou comigo e disse: pastor, depois que o senhor pregou, o pastor da igreja falou tão mal do senhor. Disse que o senhor foi lá e bateu na igreja, e ainda levou o dinheiro dos DVDs vendidos. Irmão, se eles chamam essa palavra de bater, eu não sei o que é pregar. Talvez seja bater mesmo. É o martelo que esmiuça a peia. Talvez seja isso mesmo. Bateu. Porque a palavra do Senhor é como um martelo que precisa bater até dar forma celestial. Até dar a forma celestial. Agora eu vou te dizer, se você convidar um profeta para pregar na sua igreja, não se assuste com as palavras, elas são verdades. Se você está procurando um palhaço, vá no circo. Deus não nos chamou para animar o picadeiro, para animar a plateia. Deus nos chamou para transformar essa geração. Para transformar essa geração. Se você quer festinha, vá no show vá no show do Thales. E eu sei que tem uns fanáticos por ele aqui. Vá lá onde cobra 30 mil reais para cantar. Se você quer festinha, meu irmão, vá nos shows gospel. Vá nas baladas gospel, lá tem festinha para você. Agora, se você quer adorar, vá à igreja. Se você quer adorar, vá à igreja. Vá à igreja. Vá adorar na igreja.
e tira tuas sandálias dos pés, porque é um lugar santo. Tem fogo ardendo. Tem fogo ardendo sobre a sarça. Vá, igreja, vá buscar a Deus com intimidade, sem preocupar com quem vai pregar, sem se preocupar quem vai cantar. Hoje há muitos líderes que, para manter a sua igreja cheia, vive de eventos. Traz o cantor famoso, traz o pregador famoso, vive de entretenimento. Entretenimento para encher a igreja. E eu vou te dizer, irmão, um grande profeta, Leonardo Raviel, dizia que o entretenimento é o substituto diabólico do prazer de servir a Cristo. Não procure entretenimento. Busque a Deus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Quer fazer avivamento na sua igreja? Não traga o cantorzinho fulano de tal. Não. Essa palavra é para você, pastor, que paga 5, 6 mil reais para uma banda vir tocar na sua igreja. Você já pegou e pagou as contas dos músicos da sua igreja? Alguma vez você investiu nos músicos da sua igreja, nos levitas da sua igreja? E depois diz que músico só dá problema, que louvor só dá problema. Cuida deles para ver se eles vão dar problema dentro da igreja. Aí convida uma banda de fora, dá 1.000, 2.000, 3.000, mas não honra quem está dentro da sua casa. Vive de entretenimento. Quer fazer avivamento na igreja? Pega aquela irmãzinha do ciclo de oração que canta o varão de fogo, põe ela para cantar. Aleluia. Cadê esse varão que chegou agora? Abre a boca aí, irmão, e deu glória. Vai ter avivamento na congregação, vai ter fogo na igreja. Se a igreja cresce com entretenimento, toda semana tem que ter entretenimento, senão as pessoas não vêm. Se a igreja cresce com coisas ungidas, toda semana tem que ter coisas ungidas, senão o povo não vem. A igreja tem que crescer com a palavra, com fogo, com a palavra, com fogo e com a palavra. Quantos ainda querem esse fogo nessa noite? Se coloque de pé. Ei, vem, porque dele para Ele são todas as coisas. Te adoramos. Porque dele pude. Levanta a tua mão e adora. Para Ele são todas as coisas. Receba a presença de Deus nessa noite. Porque dele, por Ele. Levante a sua mão e adora. Adore, todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória.
Você que nunca falou em línguas de fogo, comece a falar agora. Comece a falar agora. Comece a falar agora. Cheio, 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 cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio de Deus, cheio de Deus. Vem com seu fogo, vem com seu fogo, com seu fogo, Deus. Vem, vem. Eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero fogo. Vem, vem, vem. Não vos embriaguei com o vinho, mas com meu espírito. Embriague agora. Seja embriagado pelo poder de Deus. Você vai falar em mistério e não vai conseguir parar, e não vai conseguir parar mais, não vai conseguir parar mais, tomado pelo poder de Deus. Show, 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 show. Tenha o seu ministério renovado, tenha o seu casamento renovado, tenha a sua vida renovada agora, agora, agora. Cheio, 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 receba, 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 receba. Cheio, 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 Tem fogo de Deus aqui! Tem fogo de Deus aqui! Fogo que purifica! Fogo que liberta! Fogo que liberta! Fogo que liberta! Seja liberto! Liberto das drogas! Liberto do cocaína! Liberto do crack! Seja liberto! Seja liberto! Seja liberto pelo fogo! Seja liberto pelo fogo! Receba o céu! Receba o céu! Receba a espada! A palavra! Eu te chamei para uma grande obra, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe, 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 recebe nessa noite. Recebe, 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 recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo. O teu fogo,
rebiara sorra. Clama sorianda ralama sorobia. Você não vai mais conseguir parar de falar em línguas. Teu fogo. São línguas de fogo. Está purificando você. Essas línguas de fogo estão purificando você. Tem gente que não vai conseguir parar mais de falar em mistério. Teu fogo, Deus. Clama, fogo, Deus. Clama, soria, alaba, soria. Teu fogo, Deus. Teu fogo. Teu fogo. Ei. Teu fogo. Ei. Teu fogo. Meu Deus. Meu Deus. Vem incendiar. Incendeia. 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 Jesus! Aplaude a 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 Jesus! Aplaude a